Ora viva, sejam todos bem-vindos à Escola de Profecia, nesta quarta-feira, 11 de junho de 2025. Irmãos, agora nós vamos dar continuidade com o debate iniciado entre adventistas do sétimo dia e nacionalista cristão. E o debate está ficando mais quente agora, eles entram em outra temática, questão de legislar o sábado e, mais concretamente, a moralidade na América. Vamos escutar muito bem os argumentos do irmão nacionalista cristão, que nos faz entender que eles não estão dispostos a largar essa ideia, a deixar essa ideia de lado. Queridos irmãos, estamos de volta ao cenário 1888. Inclusive, o irmão James, adventista, falou isto, apresentou isto. Eles não estão dispostos a deixar de lado sua visão de transformar a América em uma nação para Deus. Eles dizem que Cristo tem que reinar aqui. E já há sinais de que ele vai reinar aqui. Mas vamos iniciar com uma oração. Pai de amor que habitas nos céus, queremos lhe agradecer por este dia. Vem, Senhor, habitar no nosso coração. E agora, enquanto estamos aqui para ouvir a Tua palavra, pedimos, Senhor, que Teu Santo Espírito desça, capacitando-nos, Senhor, a entender a Tua verdade e a Tua vontade para nós. Hoje, mantenha-nos firmados na Tua palavra, Senhor, para que não sejamos iludidos nestes dias finais. Oramos, Senhor, e agradecemos, confiando nos méritos de Cristo Jesus, o nosso Redentor, o nosso Salvador. Amém. Compartilhem esta apresentação, deixem vossas impressões, depoimentos, comentários, pedidos de oração. Estamos aqui para ler e para orar por vós. Então vamos acompanhar este debate muito especial. Estás familiarizado com a Lei Blair, que surgiu em 1888, porque foi aqui que tentaram aprovar uma lei federal sobre o domingo. Na verdade, tentaram impor o descanso ao domingo a nível federal em 1888, e isso foi apresentado ao Senado. Portanto, Lennox, o nosso povo aqui no Tennessee, estava em gangues de trabalho forçado naquela época. Portanto, quando falamos sobre legislar a primeira tabela da lei, o nosso povo foi preso e colocado na prisão por isso. Esperamos que isso retorne, devido aos princípios que não vimos na posição de Jared Longshore. O nosso povo foi preso. Lutamos perante o Comitê do Trabalho dos Estados Unidos. E neste momento, o Comitê do Trabalho está a considerar a nomeação de Jonathan Berry. E estamos a mobilizar o nosso povo globalmente agora para protestar contra isso, porque antecipamos que irá avançar em algum momento. Ok? Não estamos a dizer que ele é o escolhido, com certeza, mas antecipamos o impulso assim há muito tempo. O protestantismo reconheceu que o domingo era a marca. E eu posso voltar a Thomas Tillan. De fato, Peter Chamberlain, entre outros, posso fazer uma pergunta sobre isso? Qual é o teu precedente bíblico para essa ideia de que as leis dominicais são a marca da besta? Muito simples. Êxodo 31:17. Deus estabelece o seu sinal como o sábado do sétimo dia. Ok? Se fores a Êxodo 13:9, vamos lá. Não vamos passar estas passagens, vamos lá abrir rapidamente, só para estarmos todos na mesma página. Vamos a Êxodo 31, versículo 17. Sim, vamos rapidamente. Acho que vou lê-lo, a menos que alguém mais o faça. Acho que vou ler. Vou começar no versículo 16 para contexto. Por isso, os filhos de Israel guardarão sábado para observar o sábado ao longo das suas gerações como uma aliança perpétua. É um sinal entre mim e os filhos de Israel para sempre, pois em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra, e no sétimo dia descansou e foi reanimado.
Portanto, esta é uma referência especificamente de volta à criação, assim como diz o quarto mandamento. Agora, qual é o seu próximo texto, James? Êxodo 13, 9 e Deuteronômio 6, 6 a 8. Vemos aqui evidências de que a lei de Deus deveria estar na nossa testa e nas nossas mãos, simbolizando as nossas ações e os nossos pensamentos. Agora, se for já... Então, a minha pergunta especificamente era: qual é a sua evidência de que isto é a marca da besta? Porque esta terminologia, por quê? Vejo estas passagens, mas não estou a ver nenhuma evidência de que isto seja uma referência a isto. Vamos ler sobre a marca da besta. Vamos ler sobre a marca da besta. Vamos lá. Apocalipse. Vamos aqui. 14 ou... Sim. E a propósito, enquanto vocês estão a encontrar isto, Roma, na verdade, chama isso de sua marca. Então, Apocalipse 14, verso 8, vamos começar por aí. Tens isso preparado? Sim, tenho aqui. Avança e lê. Começa no versículo 6. Sim. Verso 8. Então, Apocalipse 6. Então viu outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar a todos na terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temam a Deus e dê-lhe glória, pois chegou a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Só quero salientar, o contexto óbvio aqui é sobre adorar a Deus e partilhar o Evangelho com o que estamos de acordo. Nós estamos de acordo com a importância e o valor. E o outro anjo seguiu, o segundo anjo, no versículo 8, dizendo: Babilônia caiu, aquela grande cidade, porque fez todas as nações beber do vinho da ira, da sua prostituição. É por isso que é uma referência às leis dominicais? Ainda não chegamos lá. Mas o contexto desse verso, claro, é o mundo seguindo para uma mentalidade de grupo, uma mentalidade de multidão de pecado. Concorda com isso? Babilônia caiu. Ela fez todas as nações beber do vinho da ira da sua fornicação. Isto soa desordem. Não, eu diria imposição. Não. Portanto, deixe-me continuar. Em outras palavras, ok, continue. Sim, então um terceiro anjo os seguiu, dizendo em alta voz: se alguém novamente, voltamos à adoração aqui, se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca na testa, que é o pensamento, e na sua mão, que é a ação, ele também beberá do vinho da ira de Deus, que é derramado em toda a sua força no cálice da sua indignação. Ele será atormentado com fogo e enxofre, na presença dos santos anjos e na presença do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e eles não têm descanso dia e noite, aqueles que adoram a besta e a sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Agora ouça isto, versículo 12. Aqui está a paciência dos santos. Estamos a falar do povo de Deus. Aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Isto refere-se a Apocalipse e ao Êxodo 20. Aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Mas eu estou certo de que ainda não se vê conexão. Por isso, acho importante que vamos a... Não espero que o faça, mas por favor, continue. Vá, tudo bem. Então, vá ao capítulo 8 de Ezequiel, certo? E James, quer avançar com isto? Sim, portanto, Ezequiel 8, semelhante a Apocalipse 14, identifica 4 abominações à primeira tábua da lei de Deus, sendo a quarta abominação 25 anciãos de costas para o templo adorando o sol.
Agora, Ezequiel imita o Apocalipse 14 em Ezequiel 9 também, onde há um sinal salvador em todas as testes daqueles que são salvos do anjo destruidor. Agora, Ezequiel 20, 12 e 20, 20 definem esse sinal. A palavra hebraica é Oth, a mesma que você encontra em Êxodo 31, 13, e a mesma que você encontra em Êxodo 13, 9, para um sinal na ou uma marca sobre a mão e a testa, como sendo o sábado de Deus, do sétimo dia. O profeta Ezequiel identifica isso. Assim, no final dos tempos, você vai ter duas classes de pessoas. Você vai ter uma classe que tem a marca da besta na mão ou na testa, e, de forma semelhante, há uma segunda classe que tem a marca salvadora, que é mencionada em Ezequiel 9. Esta marca salvadora, esta palavra, este sinal, é a mesma palavra que é usada quando anteriormente se diz que meu sábado seja um sinal entre você e eu. Agora, além disso, o vinho que é advertido em Apocalipse 14, podemos encontrar em Provérbios 31, que o vinho faz os homens esquecerem a lei de Deus, esquecerem que está decretado. Há apenas um mandamento que é marcado com a palavra lembra-te. Mas porque todas as nações têm bebido do vinho da Babilônia, elas beberam esse vinho e esqueceram-se do próprio mandamento que foi rotulado com a palavra lembra-te. Além disso, as palavras de Cristo, em Mateus 24, estabelecem a perpetuidade do sábado ao falarem sobre ele em um contexto ainda futuro, em relação à destruição de Jerusalém. E Paulo, em Hebreus 4, 4 a 10, ensinou a descansar das nossas próprias obras, como Deus descansou das suas. E ele qualifica especificamente isso como o sábado do sétimo dia, no versículo 4 de Hebreus. Sim, Hebreus. Então, quanto ao fato de que Paulo também disse, ele não teria falado ainda do outro dia, que capítulo é esse, Tiago? Este contexto aqui, os israelitas interpretaram mal, Êxodo 13, 9, como os protestantes modernos fazem hoje, pensando que significa filactérios. Por isso, amarraram os filactérios literalmente à volta da lei de Deus, e Cristo rejeitou isso. Ele disse, eles alargaram os seus filactérios, mas negligenciaram as questões mais importantes da lei. Mas o que Deus queria realmente, obediência em pensamento e ação, Ele quer a lei inscrita no nosso coração e nas nossas mentes e nas nossas ações. E este contexto faz referência a um aspecto espiritual da lei de Deus, falando sobre o quarto mandamento. E você não pode evitar a correlação muito clara aqui em Apocalipse 14 entre os primeiros 4 mandamentos. É falsa adoração, uma violação do primeiro mandamento da lei. É uma imagem, isso é uma violação do segundo mandamento. É um falso nome, isso é uma violação do terceiro mandamento. É uma marca, isso também é uma violação do quarto mandamento. E esta marca, vá ao Google Books, depois que terminarmos aqui. Procure sinal e procure marca, e você encontrará. Faça suas pesquisas antes do ano 1900, e você encontrará, dentro do pensamento protestante, dezenas e dezenas de milhares de livros que fazem a conexão entre sinal e marca, especificamente no contexto do sábado. A outra coisa é que, quando pensas num selo, pensas, por exemplo, no selo da Rainha Isabel, certo? Bem, eu suponho que este seria o novo rei agora, mas tinha as 3 componentes. Quais são as 3 componentes? Nome, título e domínio. O único mandamento que confere autoridade a toda a lei de Deus é aquele que menciona o seu nome, título e domínio. E esse mandamento, o quarto mandamento, é aquele que até o próprio Lutero falou sobre o diabo atacar. Tens Carlot, que guardava o sábado do sétimo dia.
Houve reformadores, muito no início, que começaram a fazer reformas sobre esta questão. Mas a minha preocupação com a maioria dos indivíduos reformadores hoje é que se esqueceram do que aconteceu no passado, com pessoas como Servetus ou após o Sínodo de Dort, onde a tradição reformada estava muito a favor da perseguição. Assim, no fim dos tempos, temos antecipado que os protestantes, se olhares para a história americana primitiva, Isaac Backus e John Bacon, acabei de receber os seus scans de Biblioteca do Congresso recentemente, identificaram os Estados Unidos como a segunda besta de Apocalipse 13. Temos antecipado que os Estados Unidos, como protestantes, fariam uma imagem a Roma, seguindo os seus princípios de unir a Igreja e o Estado e finalmente implementando a sua marca de autoridade. Por que acha que estamos a ver tantos católicos na Suprema Corte? Por que estamos a ver o nosso presidente e o vice-presidente apaixonarem-se do catolicismo? E certamente já viu isso em muitos nacionalistas cristãos, que estão a sentar-se e encontrar os pontos em comum entre si. E eles estão a preparar-se para impor o que Roma chama de seu sinal profundo, Dies Domini. O Papa João Paulo II fala do Sacramentatis Dies, o domingo, que é um sinal profundo. Você pode encontrar isso nos catecismos também. Temos alguns dos catecismos do século XIX e anteriores. Quero dizer, temos livros aqui que remontam a centenas de anos, que documentam esta história que tem sido a grande controvérsia entre o diabo e seus anjos, e Cristo e seu povo. Tens o bem contra o mal desde a Idade Média, e concordo plenamente contigo que o Papa é o poder anticristão. Concordo plenamente contigo. E acredito que isso é o que todos os verdadeiros protestantes gostaria de enfatizar. Não é um poder anticristão, é o anticristo bíblico. Sim, sim. E assim, para olhar para isso e dizer, bem, o que eles estão a afirmar como sua marca, se eles são o poder do anticristo? E sabemos que o poder do anticristo faz com que todos os homens recebam a sua marca. O que eles chamam a sua marca? Então, se acreditamos que são anticristo, o que estão a dizer sendo sua marca? E eles dizem claramente, dizem que é o domingo. Sim, no Catecismo 2176, definem isso de volta em 1888, quando lutamos contra as leis Jesus, que Jared e todos os outros estão a tentar implementar. Foi o Papa Leão XIII. Ele quem escreveu o Rerum Novarum, que pediu igualdade no trabalho e legislação dominical como uma proteção disso. Essa é exatamente a direção que Jonathan Berry e outros estão a tentar seguir hoje. Agora, temos Leão XIV, que se nomeia especificamente em homenagem a Leão XIII, querendo rever essas políticas de igualdade laboral. E está bem na abordagem do nacionalismo cristão aqui nos Estados Unidos, tentando impor leis dominicais em particular. Isto é, quer dizer, temos partilhado isso por todo lado. Então, irmãos, eu vou dizer isto de forma muito direta. Em todas as passagens que vocês referenciaram, ainda não vi uma única referência às leis de domingo como sendo a marca da besta. Se há uma referência à marca da besta, o que vejo é, de fato, a anarquia. Então, como é que, por um lado, vocês veem esta imagem realmente profunda de anarquia como sendo a marca da besta, como vocês articularam, e, no entanto, a marca dessa anarquia é alguém a tentar cumprir o quarto mandamento? Como é que isso se concilia na vossa compreensão? Portanto, mais cedo você estava... o que eu senti que ouvi você dizer, ligando, certo? Eu entendi é que quando Cristo ressuscitou no primeiro dia, foi aí que o sábado, o primeiro dia da semana, começou.
Na verdade, os apóstolos continuaram a guardar o sábado. Ao olharmos para a história, a igreja cristã primitiva continuava a guardar o sábado. O que mudou foi quando Constantino foi convencido e Constantino disse: "Isto é tão bom, vamos colocar todos na mesma página." Mas o que o estimulou foi, e vocês podem me ajudar com a precisão histórica da minha forma de dizer, mas eu creio que foi o Papa Silvestre que disse, ele sussurrou no ouvido de Constantino: "Ei, vamos juntar todos no mesmo dia." E foi instando a fazer isso por esses bispos da igreja, esses líderes da igreja na época, porque eles tinham ambição e sede de poder. Eles perceberam que se o mesmo dia fosse observado tanto por cristãos como por pagãos, isso promoveria a aceitação nominal do cristianismo pelos pagãos e assim avançaria o poder e a glória da igreja. Eles estavam a tentar fazer crescer a igreja e, se fui franco, estavam a tentar aumentar os cofres da igreja. E, respeitosamente, se seguirmos adiante com um requisito casual de seguir a lei de Deus na lei do Estado, então as pessoas vão começar a esquecer que isto era apenas um casual. E é ótimo ter um dia de culto, vamos todos, sabes, adorar em algum momento. Não vamos ser especulativos. Não é isto que o texto diz. Que o texto se refere à anarquia, não às leis dominicais, como sendo a marca da besta. Isso é o que me custa ver. Então, quero dizer, soa como uma ideia interessante, mas o que está realmente a acontecer em Apocalipse 14? É uma marca na testa ou na mão relacionada com a adoração. Portanto, se estamos a usar, e disseste anteriormente que novamente acreditas que as Escrituras são a autoridade suprema, certo? Eles podem definir-se a si mesmos, não precisam de mais ninguém. Podes ler as Escrituras e através delas podes ganhar uma compreensão de Deus. Portanto, se, digamos, há um texto que menciona uma coisa específica, a forma como estudamos as Escrituras é dizermos, bem, onde mais já vimos este conceito nas Escrituras? Ok, o único lugar na Bíblia que fala sobre mão e testa tem a ver com a marca de salvação. Esse é o único outro lugar onde vejo uma marca de salvação, que é uma marca bem na testa ou na mão, que salva. Mas eu penso que estás a descrever é uma antítese à lei de Deus. Sim. Mas, então, marca e testa, mas neste caso, está exatamente invertido. É uma ausência de lei. Portanto, essa é a minha pergunta. Onde está a consistente lógica na marca da besta ser sem lei? Se estás a considerar uma ideia apocalíptica, no fato de que as pessoas estarem a tentar cumprir a lei de Deus, essas duas ideias não estão a juntar-se muito bem aqui. Certo, mas é como se vesses uma sombra, está bem? Vamos ver, isso é o inverso, certo? Então, vejo uma sombra na parede que é preta. Parece um gato, está bem? O que posso então determinar logicamente? Posso olhar e dizer, está bem, com base nisso, qual é o inverso? Portanto, da mesma forma, ouvimos sobre uma marca que destrói, certo? É uma marca destrutiva. É esta marca que, se a receberes, serás compelido a tê-la na mão ou na testa e estarás perdido, certo? Bem, então, qual é o inverso? Se existe uma marca salvadora que é descrita da mesma maneira e está na mão e na testa, certo? Apenas uma pergunta para você, com certeza. Neste caso, qual seria a distinção entre o povo de Deus e aqueles que
não são povo de Deus na sua compreensão do quarto mandamento da lei moral. Se me amais, guardai os meus mandamentos. O que é Satanás? Satanás é o grande enganador, certo? Ele é o mentiroso mais inteligente, artisticamente disfarçado que existe. O único mandamento que começa com lembre-se, o único mandamento que tem um título de Deus, seu domínio, sua autoridade, certo? Aquele que começa com lembre-se, o mandamento mais longo de todos os 10, o que tem mais lá, linha após linha após linha, é o mais longo de todos, certo? É isso que ele ataca. É tão inteligente. É tão claro. Tão claro. Portanto, suponho que a minha pergunta, Alex, seja: sim, tens razão, eu concordo com isso, que o povo de Deus obedecerá aos seus mandamentos. Sim. Mas o que dizes às pessoas que diriam: bem, é isso que estamos a tentar fazer ao aderir às leis de domingo, observar os mandamentos de Deus? Onde é que Deus ordenou isso? E o fato é que deveria ser o dia de sábado. Lembra-te do dia de sábado. Onde é que ele diz mantém? Onde é que ele diz mantém o domingo sagrado? Certamente, se pensares no Monte Sinai, tinhas toda a igreja. Ok, então para ti isto resume-se ao dia em que supomos que o deveríamos fazer, não é? Não em oposição ao princípio real disso, mas à ocasião real de quando essa ordem é observada. Isso está certo? É uma argumentação de dois lados. É o próprio dia e depois há também o lado de legislar a lei civilmente. E a razão pela qual inicialmente fui ao Êxodo, eu assumi que iríamos discordar, certo? E em vez do que o dia de sábado representa, acho que temos desacordos fundamentais aí. Mas falaste várias vezes sobre a necessidade de legislar a moralidade, legislar a lei de Deus, sim. E falaste sobre, sabes, Deus acima da nação, por exemplo, certo? Sim. Minha pergunta é: qual Deus? Qual a versão de Deus? A tua versão de Deus ou a minha versão de Deus? Porque se legislares o Deus que se revelou a nós na sua palavra, as Sagradas Escrituras, certo? E mostramos-te claramente que a Bíblia diz: lembra-te do dia de sábado. E neste ponto tu rejeitas isso, o que é justo, não concordas comigo. Disse: lembra-te do dia de sábado. E se levares a palavra sábado, o que isto significa? Podes discutir o que significa. Não diz lembra-te do sétimo dia. Antes de fazeres o teu ponto, deixe-me fazer uma pergunta. Sim, portanto, o meu ponto... Antes de fazeres o teu ponto, deixe-me terminar o meu. Ok, sim, vai em frente. Portanto, o meu ponto é, e mais uma vez aprecio o diálogo e aprecio que venhas conosco e, como cristão, vejo-te como meu irmão, certo? Devemos relacionar juntos. Portanto, não quero que haja muito... todos nós somos apaixonados, certo? Porque acreditamos que estamos do lado da verdade. Mas o meu ponto é, legislam domingo, certo? E a minha crença é que, claramente, a Bíblia diz que o sábado é o dia de descanso. E diz que... Ok, certo. Este é apenas um exemplo, ok? Portanto, pode ser para você o Evangelho, espalhando o Evangelho, legislar a lei de Deus. Para mim, pode ser tirania, porque acredito que há um caso bíblico de que haverá um poder que virá e que instituirá a lei, o dia de culto, que será um falso dia de adoração. Portanto, para mim, isso é tirania. E você pode me dar um exemplo de uma nação, como uma nação nacionalista cristã, onde houve uma combinação de poder entre igreja e Estado que não resultou em tirania?
Sim, eu não defendo a ideia da consolidação da Igreja e do Estado. Acredito na sua separação. Esse não é o meu argumento. Mas você disse que o Estado deveria legislar a lei moral de Deus. Eu acho que ele deveria reconhecer a lei moral de Deus. Mas você afirmou especificamente que ele deveria legislar essa lei. Sim, eu disse, eu realmente disse isso. Então, é uma combinação entre Igreja e Estado? Não, não é. Sim, é. Não é. A lei de Deus é apenas dada à Igreja ou é dada a toda a humanidade? Foi dada a toda a humanidade. Ok, obrigado. Porque exatamente isso apoia o meu ponto. Uma vez que é dado a toda a humanidade, certo? Deve ser aplicada a todas as pessoas. A lei de Deus não é dada apenas à sua igreja. Então, quem aplica? Quem aplica, no entanto, Deus ou você? Porque se você está dizendo que aplica a lei de Deus, você se coloca no lugar de Deus. Eu diria, francamente, que... Mas vamos voltando à grande comissão, onde somos mandados a disciplinar as nações e ensinando-as a fazer tudo o que Deus ordenou. Ensinando ou forçando, porque há uma grande diferença nisso. Quando você diz que está citando a Bíblia, então você deve ensinar essas nações que pertencem a Deus. Deus é o seu rei. Deixe-me pedir um esclarecimento. Talvez a sua implementação da lei seja algo que não estamos a entender, porque sinto que está a evadir-se e não quero sentir que está a evadir-se. Portanto, talvez eu esteja a entender algo mal. Está a sugerir que, quando codificamos a lei de Deus, é uma sugestão de que o seu governo para viver a vida de forma mais abundante, ou está a dizer que, se não fizer isso, o governo vai meter na prisão? Assim, mais uma vez, não sou estatístico, por isso não acredito que seja o Estado a agir como agente principal na aplicação dessa lei. Reconheço novamente. Bem, se usares o termo legislar na lei dos Estados Unidos, não é o Estado a aplicar a lei de Deus? Ok, então, estou a chegar lá em um segundo. Ok, portanto, de novo, quando falo sobre a divisão dos governos, falo principalmente sobre a família, a igreja e o Estado. Todos eles têm os seus domínios específicos. Nenhum deve assumir a responsabilidade pela função do outro, certo? Portanto, todos devem relacionar-se uns com os outros, mas são distintos. Voltando a isto, a família preside sobre a saúde, a educação e o bem-estar. A igreja é o pilar e a base da verdade. Presidem sobre a palavra e os santos sacramentos que o Estado preside. Desculpe, qual a igreja? Quero dizer, neste sentido, a Igreja Universal. Bem, isto tem que ficar claro porque todas as igrejas têm desacordos fundamentais. Na verdade, já lidamos com isso antes. Eu disse basicamente que as pessoas que reconhecem que Cristo é Rei, que Cristo é Deus e que Ele nos falou na Sua palavra como autoridade. Certo? Cristo é Rei, e já te ouvi dizer isso várias vezes. É algo que eu queria abordar, porque dizes que Cristo é Rei, certo? E eu não discuto isso, mas onde está o seu reino? Está na terra e no céu. Bem, então ele diz, mas o meu reino não é deste mundo. Então, como retifica essa afirmação? Bem, basicamente, quando João 18,36, que é de onde vem esta referência, deve ser lido no seu contexto completo. O reino de Cristo não é deste mundo em termos de sua origem, ou como se fosse proveniente do homem caído ou de sistemas mundanos. Na verdade, significa que a realeza de Cristo transcende esse tipo de limites. Portanto, embora não seja originário num sentido humano, tem uma realidade mundana. Razão pela qual, por exemplo, Cristo nos ensina a orar.
venha o teu reino à terra como é no céu. Mateus 28, toda autoridade no céu e na terra me pertence. Certo? Portanto, não irá ser realizado. O seu reino não será realizado através das construções do homem. O seu reino não é como os reinos deste mundo. É de um tipo diferente, de um sabor diferente, de uma origem diferente. É distinto neste sentido. Lennox, uma das pessoas que tiveste no teu programa é Douglas Wilson, e ele também falou sobre isso, mencionando Daniel 2 e como essa imagem nunca será reconstruída. Não sei se estás ciente de que na igreja primitiva, Teodoreto de Ciro e outros reconheceram que essa pedra não era uma referência à primeira vinda de Cristo, mas uma referência à sua segunda vinda. E se falas sobre Cristo estabelecer o seu primeiro reino terrestre aqui e agora, mas se eu me voltar para Apocalipse 6,15, na segunda vinda de Cristo, vemos uma imagem aqui dos reis da terra e dos grandes homens e dos homens ricos e dos principais capitães e dos homens poderosos a esconderem-se nas covas e nas rochas das montanhas. A imagem que vejo aqui é que na segunda vinda de Cristo ainda há reis que estão em apostasia, que não foram conquistados até que Cristo volte na segunda vinda para derrotar todos os reinos. Sim, essa não é a minha compreensão. Um dos meus trechos favoritos a que me refiro nisso é o Salmo capítulo 2, que fala sobre isso. Por que não ler tudo? Porque as nações estão em alvoroço? Sabe de uma coisa? Deixe-me usar na verdade. Porque as nações se tumultuam e os povos maquinalizam um plano vão, os reis da terra se levantam e os príncipes tramam juntos contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: eu romperei os seus laços e lançarei de mim as suas cordas. Aquele que está sentado nos céus ri. O Senhor escarnece deles. Então ele lhes falará na sua ira e os aterrorizará na sua fúria, dizendo: mas quanto a mim, instalei o meu rei sobre Sião, a minha montanha santa. Com certeza contarei o decreto do Senhor. Ele disse-me: tu és meu filho, hoje te gerei, pede-me. E eu te darei as nações como herança e os fins da terra como tua posse. Tu as quebrarás como uma vara de ferro. Tu as despedaçarás como um vaso de barro. Agora, portanto, ó reis, mostrem discernimento, sejam instruídos, juízes da terra. Adorem o Senhor com reverência e alegrem-se com tremor. Rendam homenagem ao Filho, para que ele não se irrite. E vocês pereçam no caminho, pois a sua ira pode rapidamente se acender. Como são felizes todos os que confiam nele. Certo, há uma passagem que fala sobre como os governantes da terra serão colocados sob os pés de Cristo. Mateus 28 faz essas mesmas implicações quando fala sobre a autoridade de Cristo no céu e na terra e como as nações são as próprias coisas que ele está reconciliando consigo mesmo. Então, onde em Apocalipse 6, sabes? Vou voltar a isso porque fala sobre o grande dia da sua ira que está por vir e quem poderá resistir. Há uma imagem aqui do rei ímpio dizendo: cai sobre nós e esconde-nos da face daquele que está sentado no trono. Há uma visão aqui de um encontro cara a cara com Cristo na sua segunda vinda. Não se trata de algo que aconteça aqui e agora. Eu concedo-te o Salmo 2, mas quanto ao momento em que Cristo os quebrará
com uma vara de ferro e os fará em pedaços como um vaso de oleiro. O contexto disso, no que diz respeito ao momento em que isso ocorrerá, é na segunda vinda de Cristo. E isto tem sido interpretado por cristãos há mais de 1000 anos, como ocorrendo na segunda vinda de Cristo. E o Apocalipse 6, quero dizer, é muito claro que os reis da terra se escondem nas rochas e nas montanhas. Quando é que isso já aconteceu na história? Sim, esse é meio que o meu ponto. O que acontece é que isso está a acontecer. Cristo está a reconciliar as coisas consigo mesmo. As nações estão a ser discipuladas. A autoridade de Cristo está a avançar neste mundo de uma maneira muito real. O seu reino está a ser construído na terra, assim como é no céu. Enfim, irmãos, aqui está o ponto. Aqui está o ponto. Cristo tem que vir reinar neste mundo e, como ele diz, já há sinais disto. Será que é por isso que estamos vendo muitos movimentos evangélicos lutando por Israel? Procurando reconstruir o terceiro templo. Eles acreditam que Cristo vem reinar aqui e já precisam preparar o terreno para Cristo. A despeito de tudo que a palavra de Deus diz em Apocalipse 6, que quando Cristo voltar, os homens poderosos irão se esconder nas cavernas e rochas. Não, eles não aceitam esta abordagem bíblica. Enfim, pela graça de Deus, daremos continuidade a estes debates nas próximas oportunidades. Vamos terminar com uma oração. Senhor, obrigado por ter estado conosco neste estudo, neste debate. Obrigado por abrir nosso coração para a verdade. Continue estando conosco. Oramos por este irmão, para que ele desperte e que ele deixe, Senhor, de lado essas ideias de supremacia religiosa, essas ideias, Senhor, de nacionalismo cristão, que busca impor Tua palavra por meio da legislação. Nós sabemos que o Senhor trabalha com o coração e o mundo será alcançado pela verdade, não pela autoridade de homens que se autoproclamam teus servos. Ensina-nos, Senhor, a esperar, a aguardar, a orar e jejuar. Dá-nos um bom descanso, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Nos vemos amanhã para mais um vídeo. Até lá.